Bom dia, meus amores! Olha eu aqui de novo para mais uma aula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos hoje lá com o livro de gramática, na página 49 e na página 50, onde nós iremos estudar sobre pontuação. E hoje nós estudaremos o ponto final, ponto de exclamação e o ponto de interrogação. A pontuação, ela é usada para que a gente possa empregar os sinais nas frases e que essas frases venham ter um sentido com essa pontuação. Por que a gente precisa da pontuação? Porque ela vai nos intensificar de que forma é que aquela frase está sendo usada, qual é a entonação, qual é a expressão que aquela frase precisa nos passar. Nós aprendemos primeiro a falar. Nós já nascemos e assim que nós nascemos, o nosso primeiro ato é o choro. Então, nós primeiros aprendemos a falar para depois, só depois, futuramente, nós aprendemos a escrita. E aí, com essa escrita, tem toda a representação da fala e a pontuação na escrita, nós precisamos pontuar para que essa pontuação venha para auxiliar a escrita nas intenções da fala. Por quê? Porque quando a gente fala, não é só a voz que sai pela boca. A gente gesticula, a gente tem entonações, a nossa voz, ela tá mais alegre ou ela tá mais triste. Eu vou falar bem baixinho, como eu posso falar gritando. Tudo vai da forma que eu falo, do tom da minha entonação de voz, e na escrita eu não tenho como representar, senão através da pontuação, essa questão da voz, quando eu estou fazendo uma pergunta, quando eu estou exclamando alguma coisa, ou quando simplesmente eu estou fazendo uma declaração. Quando eu vou usar o meu ponto final? O meu ponto final eu vou usar em 3 circunstâncias. Quando eu faço uma declaração, e essa declaração ela pode ser positiva ou negativa. Eu vou usar o meu ponto final também quando eu fale uma frase e essa frase ela venha no imperativo, ou seja, quando eu dou ordens. Ou então, eu uso o meu ponto final quando eu vou fazer abreviações. Então, nessas 3 ocasiões, eu vou usar o meu ponto final. Vamos colocar aqui como exemplo, para usar um ponto final na minha frase. Eu posso dizer, eu não quero conversa. Pronto. Eu estou afirmando que eu não estou a fim de conversar. Então, nesse caso, eu vou usar o meu ponto final. Porque eu estou afirmando que eu não quero conversa. O outro exemplo é quando eu falo uma frase no imperativo, quando eu dou ordens, quando eu digo para você, faça silêncio. Eu estou dando uma ordem, eu estou dizendo para você fazer silêncio. E no final dessa frase, eu também usaria o ponto final. Na outra ocasião que eu usaria o meu ponto final, seria em abreviações, quando eu abreviar palavras. Se eu colocar a palavra exemplo, eu vou colocar o EX, vou colocar o meu ponto final. Logo em seguida, eu colocaria 2 pontos para colocar os meus exemplos. Em outra abreviação que eu colocaria o ponto final, senhor, senhora, senhorita, professor. Então, em todas as abreviações que eu vou utilizar, toda vez que eu for fazer uma abreviação, eu sempre teria que colocar o meu ponto final, em seguida meus 2 pontos e colocar o que eu gostaria de escrever. Então, o
a outra pontuação que nós iremos estudar é o ponto de exclamação. O meu ponto de exclamação ele é usado para expressar surpresa, felicidade, indignação, admiração, susto. Um exemplo que a gente poderia estar usando aqui numa frase com ponto de exclamação eu diria: nossa, que sorvete gostoso! Eu estou admirada pelo aquele sorvete ser muito saboroso. O ponto de exclamação é comum que nós encontramos eles em textos narrativos. Então, vamos colocar aqui o exemplo. O meu ponto de exclamação, ele também é muito usado quando eu vou chamar a atenção. Por exemplo, quando eu digo: ei, psiu, presta atenção. Ou então quando eu digo: nossa, que canal legal. Então eu posso usar o meu ponto de exclamação também quando eu quero chamar a atenção de alguém. Já o meu ponto de interrogação, como o nome já diz, é um ponto que eu vou usar em frases interrogativas. Quando eu quero questionar, quando eu quero fazer algum tipo de pergunta. Por exemplo, qual é o seu nome? O que você está fazendo aí do outro lado da tela? Então, eu estou indagando, eu estou fazendo perguntas. E o meu ponto de interrogação ele é usado para fazer perguntas. Eu posso estar usando na mesma frase o meu ponto de interrogação e o meu ponto de exclamação. Mas como assim? Pode, você pode usar. Só que é bem comum essa frase com esse ponto de interrogação e exclamação juntas quando eu estou usando, eu posso ver elas em narrativas, em textos narrativos ou em algum gibi, algum livro de gibis. Um exemplo bem fácil para a gente entender como que é essa frase, essa pontuação, essas duas pontuações seriam escritas na mesma frase. Deixa eu imaginar que a mãe de vocês chega em casa e pergunta para os filhos, para vocês, os filhos: quem gostaria de ir no mercado comigo? Nota-se que essa primeira frase nós usaríamos o ponto de interrogação, porque ela está fazendo uma pergunta: quem gostaria de ir no supermercado comigo? Imaginem que são 3 crianças e que a Maria responde: eu gostaria de ir no supermercado, mamãe. A mãe, assustada por Maria, que nunca gosta de sair, ter se manifestado, a mamãe responde: hã? Você? Por quê? A mamãe fez uma pergunta e ao mesmo tempo ela está assustada porque Maria se prontificou a ir ao supermercado com ela. Então, nessa frase, você, quando a mamãe responde assustada, porque Maria decidiu ir e ela não esperava que dos 3 fosse a Maria que quisesse ir, então nós conseguimos usar juntos na mesma frase o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Para melhor fixação desse conteúdo, eu quero que vocês façam a leitura da página 49 e da página 50, respondam as atividades da página 51 até a 54, lembrando que a página 53 e 54 fala-se de ortografia, S com som de Z. Eu quero que vocês me enviem essa atividade até quinta-feira, pois sexta-feira nós já teremos outro conteúdo de português. E então o prazo dessa atividade é até quinta-feira. Vamos ficar atentos ao prazo para que vocês não percam. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!